Sabe por que você, artesã, tem dificuldade de vender algumas peças no seu ateliê? Eu vou te contar. Você pode até me justificar que o mercado está super saturado de profissionais. De fato, muitas pessoas hoje trabalham com artesanato, mas não é somente por isso. Por mais que sejamos criativas, às vezes deixamos nossas criatividades de lado para fazer só o feijão com arroz, sabe? E aí, aquela pimentinha que dá um sabor especial, deixamos de lado. E é essa pimenta que faz o nosso diferencial entre tantas profissionais boas que existem no mercado. Vou te dar uma super dica. Você pode ter uma nécessaire única no seu ateliê, tá? Única, um modelo único. E você ter a criatividade de propor para diversas ocasiões diferentes. Por exemplo, vem aí Dia das Mães. Que tipos de tecidos vocês podem casar para o Dia das Mães? Você pode pegar um tecido com temas de maquiagem, que toda mãe gosta, um tecido de animal print, né? Um tecido de oncinha. Qual é a mãe que não gosta? Dia dos Pais, você tem aí uma nécessaire também, box, por exemplo, e você vai usar ela com um tecido masculino. Então, tudo é a forma que você apresenta ao cliente, porque de nécessaire o mercado tá cheio. Mas o que vai ser diferente para você e para o seu cliente é a forma que você apresenta o seu produto. Então, quando você vender o produto, você já apresente dando uma utilidade. Então, não é uma nécessaire, é um porta-maquiagem, né? Não é uma nécessaire, é um estojo de guardar bijuterias. Então, você usando um tecido temático, por exemplo, você consegue dar uma diferenciação e um destino para aquela nécessaire. Não é somente uma bolsinha. Entende o que eu tô falando? Por exemplo, essa nécessaire poderia ser somente uma nécessaire, mas ela é temática. Então, a proposta dela é que ela seja usada para maquiagem. Eu poderia trazer um tecido aqui que fosse um tecido ligado à higiene bucal, por exemplo, né? Um tecido de escovas de dente e transformar essa nécessaire num estojo de higiene bucal. Eu poderia trazer um tecido com temas de remédio, de medicação e transformar essa nécessaire num porta-medicamento. Então, tudo é como você apresenta, é a forma que você apresenta para o seu cliente, tá? Então, você pode ter um modelo único de peça e usar e abusar dos tecidos e apresentar diferentes ocasiões para o seu cliente. Então, sejamos espertas. Por exemplo, um outro exemplo, esse tecido aqui, essa nécessaire aqui poderia ser um estojo escolar. Eu usar estampas temáticas infantis, estampas escolares e transformar essa nécessaire num estojo escolar. Simples, né? Então, ela não é somente uma nécessaire, ela é a nécessaire. Então, que nós sejamos as artesãs criativas de fato, né? Eu acho que é super importante, né? Porque a nossa característica principal é a criatividade. Então, que sejamos criativas também na hora de apresentar nosso produto para o cliente. Então, é isso que eu desejo para você, artesã, que está aí me assistindo. E, aliás, você talvez nem me conheça, né? Eu sou Nalu, eu sou a mentora, a alma, coração, corpo, mãos, pés da marca Nalu Projetos Criativos. Quero te dar boas-vindas se você ainda não me conhece, é a primeira vez que está aqui. Se você já é da minha família, que bom que você está aqui comigo, fico muito feliz. E já que estamos falando de criatividade e falando dessa belezura, é essa belezura aqui que eu vou trazer o passo a passo para vocês. E ela não é somente uma nécessaire. Para mim, ela chama nécessaire Ana, porque todas as minhas peças elas têm um nome. Esse também é um diferencial. Quando a cliente vem falar comigo, ela fala: eu queria a nécessaire Ana. Então, esse é um diferencial também. Nomear as suas peças é muito importante. Faça um teste, depois você me conta. Então, essa peça que vamos fazer, tá? Ela é com fechamento com fitinha, pra dar uma coisa bem fofinha, porque a mulher gosta de coisas fofas. Ela tem um bolso aqui externo, tá? E tem 3 bolsos internos. Eu fiz com plástico e fiz outra com tela vôlei. E fiz outra com tecido, então você fique à vontade para fazer a parte interna como você quiser e achar que deve fazer, tá bom? Eu te convido a fazer essa peça comigo a partir de agora, só continuar esse vídeo, mas antes, por favor, deixa os likes, os comentários, me acompanhe nas minhas redes sociais, porque isso vai me ajudar
bastante. Então separa aí o seu melhor tecido. Lembrem-se, vem Dia das Mães aí. Então a peça coringa para você ter e oferecer para sua cliente. Tá bom? Espero que vocês gostem. Esse vídeo foi feito com muito carinho para você. Então vamos lá, execução das peças. Eu vou falando as medidas para vocês acompanharem e ao final do vídeo eu vou colocar um card com todas as medidas para vocês terem e ficar mais fácil na hora de montar os materiais, tá? Para essa peça a gente vai escolher um tecido de fora, que é o tecido principal, um tecido interno de tamanho de 23 por 35. Eu escolhi um tecido temático porque eu já tô pensando nas peças para o Dia das Mães, tá bom? Para esse tecido aqui, eu arredondei as pontas para essa peça. Então, eu usei uma régua de canto arredondado, mas você também poderia usar a tampa de algum item que você tenha na sua casa. Você pode usar para arredondar. Então, eu arredondei, tá? O tecido de fora, tá vendo aqui? E depois, quando eu estiver já colocando a peça no lugar, eu vou arredondar o de dentro, tá? Mas eu, a princípio, só arredondo o de fora. Então, dois tecidos, um de dentro e um de fora, tamanho 23 por 35. Duas faixas de um tecido, aí vocês vão montar a composição de vocês, tá bom? De 50 centímetros por 5 centímetros, que é justamente a faixinha que vamos usar para fazer o laço da peça. Dois tecidos para fazer o bolso, agora a gente vai fazer o bolso da frente, tá? Então, a gente vai usar dois tecidos, o tecido interno e o tecido principal de 11 por 23, uma faixa de 23 por 5, um zíper de 25 centímetros. O que a gente vai usar é 23 centímetros, só que eu sempre corto a mais para poder ser mais confortável na hora de colocar o zíper, tá bom? Um zíper. Eu escolhi um zíper mais decoradinho, porque como é um bolso externo, eu acho que o acabamento faz toda a diferença. Então, eu escolhi um zíper decorado para poder ficar mais bonito na peça. Essa é a parte da nossa estrutura externa. Vamos lá, estrutura interna. Serão 3 zíperes de tamanho 25 centímetros, 3 cursores, 5 cortes de 25 por 5. Pelo mesmo motivo, eu cortei maior do que o zíper, ou maior do que o tamanho normal. Eu vou usar 23 centímetros, mas eu cortei 25, porque é mais confortável na hora de montar a peça, tá? E vou usar nessa peça plástico translúcido, tá? Gramatura 30. Eu poderia usar tela vôlei e plástico transparente também, tá bom? Mas eu preferi agora usar um plástico de tamanho 23 por 13 centímetros, são 3 cortes. Viés, tá? Linhas e a cola spray, que é uma cola que eu uso sempre em todas as minhas peças. É uma cola de custo alto, tanto a reposicionável quanto a permanente, eu uso as duas. Eu não faço distinção entre uma e outra, eu uso a que eu tiver no momento. E eu gosto porque o acabamento fica melhor, o tecido ele fica mais, a adesão do tecido ele fica melhor, né? Porque nem sempre a cola da manta, ela é suficiente, então eu gosto muito da proposta da cola spray. Então, eu acho que vale a pena, é um investimento que vocês fazem, tá? Eu vou simular aqui para vocês verem a aplicação da cola. Eu não vou fazer aqui para não sujar, tá? Eu faço na minha mesa de corte, mas eu vou só simular para vocês entenderem qual o processo que eu uso. Eu pego o meu TNT na distância de 30 centímetros e faço spray no meu TNT, tá? 30 centímetros de distância, passou. Aí eu pego o meu TNT e aí sobreponho aqui no meu tecido. Passo aqui a mão, viro o meu tecido, tiro qualquer dobrinha que tenha ficado, tá? Fiz a adesão, aí eu pego este tecido aqui que tá preso. Aí eu pego aqui, aí eu venho com a cola novamente,
passo do outro lado, né, do meu TNT, e aí eu venho e sobreponho na minha manta. E aí eu prendo tudo. Essa é a etapa que eu faço aqui. É necessário passar? Não, não é necessário passar nessa etapa. Quando é que eu passo o ferro no tecido? Primeiro, quando eu uso o TNT, eu tenho que ter muito cuidado na hora de passar o ferro, tá? Porque ele é um material sintético, ele pode derreter. Então, o ferro é só mesmo para esquentar o tecido. Então, o ferro nessa etapa, eu só uso quando eu for tirar as marcações do quilt. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de passar o ferro aqui, tá bom? Então, quando eu uso a cola, ela dispensa o uso do ferro para poder prender a manta no tecido, tá bom? Então, eu só uso o ferro na hora de tirar as marcações do quilt. Uma etapa que eu considero de extrema importância, né, e que muitas vezes deixamos de lado, é um quilt. Um bom quilt garante a durabilidade da sua peça, além de dar uma beleza diferente, né, no final do trabalho. E passa também para o cliente a ideia de que aquela peça teve um trabalho melhor, né, que você deu uma atenção maior àquela peça. Então, eu acho que traz a ideia de uma peça mais requintada, mais trabalhada. Então, eu acho que vale muito a pena a gente se dedicar um tempo maior para fazer peças quiltadas. Seja o quilt que você tiver, que você souber fazer, tá? A aula aqui, o objetivo não é ensinar a fazer quilts, mas sim dizer da importância do quilt para uma peça de costura criativa. Então, acho que precisamos criar o hábito de apresentar peças quiltadas para o cliente, para que ele perceba o valor nos pequenos detalhes. Então, eu vou fazer aqui a marcação do meu quilt. Você vai fazer aí a marcação do seu quilt de acordo com do formato que você gosta, do formato que você está habituado a fazer, tá? Pode ser um quilt livre, como você quiser, do tamanho que você quiser, que você sinta à vontade. Mas eu acho muito importante a gente dedicar um tempo para fazer as nossas peças quiltadas, né? Eu acho que vale muito a pena. Para o quilt das minhas peças, quando é peça escura, eu uso giz. E para peças claras, eu uso a caneta térmica, que também é apagável com o ferro. Eu faço as marcações. E agora eu vou passar a costura para fazer o quilt. Eu vou usar o ponto 3,5 para poder fazer o quilt. Eu vou usar a minha linha da cor do tecido do fundo, tá? Da minha cor predominante no fundo, no caso, a cor branca. Importante sempre nos quilts retrocessos no início e no final da costura. Uma dica bem legal depois que você quilta, principalmente tecidos claros, é você olhar o verso para ver se ele tá todo costurado. Aqui, por exemplo, eu não costurei aqui, tá vendo? E não costurei aqui, porque às vezes na frente a gente não consegue visualizar. Aí a gente olha o fundo, tá vendo? E aí costura o que tá faltando. Outra dica que eu acho importante, eu já passei o ferro, tirei as minhas marcações, lembrando que quando a gente tá usando o TNT aqui, a gente não pode usar ferro quente para a peça não deformar. É só um ferro bem de leve para tirar as marcações, tá? E antes de cortar, eu venho com um ponto, aqui eu vou fazer uma costura em toda a volta, com um ponto bem apertado, em torno de 1 e 2, para poder garantir que os inícios e finais dos meus quilts, eles não sejam desfeitos na hora de eu cortar o excesso da manta, quando eu for refilar, tá bom? Então, eu vou regular minha máquina para o ponto entre 1 e 2 e vou fazer uma costura em toda a volta, para garantir que na hora que eu corte, não corte nenhum ponto para desfazer, e aí aconteça de desfazer a minha costura, tá bom? Vamos lá. Agora, vamos fazer as duas tirinhas de amarrar, tá? Então, eu vou pegar aqui o tecido de 50 por 5, vou dobrar o meio, vou vincar. Você pode vincar no ferro
ou vincar na unha, como você quiser, tá? Eu tô fazendo aqui na unha. Aí eu dobrei uma vez, e aí eu vou fazer uma outra dobra aqui no meio. Vou dobrar pra dentro de novo, pra metade. E vou dobrar a outra metade também. Dobrei no meio. E do meio, dobrei de novo, as duas pontas. Ok? Aí eu vou prender aqui com o grampo toda a extensão, só pra não desfazer essa dobra. Em uma das extremidades, a gente já vai fazer o acabamento, tá? Então, a gente vai pegar aqui e vai dobrar pra dentro, tá? Pegou a pontinha, dobrou pra dentro, e aqui dobrar de novo. Então, a gente já vai fazer o acabamento, ó. E vai ficar assim, tá vendo? E aí, a gente vai fazer uma costura aqui toda pra poder prender nas duas tirinhas, tá? Que é a tirinha de amarrar o laço. Tirinhas de amarrar prontas, a gente vai reservar. Vamos montar agora o bolso da frente. Então, a gente vai pegar nosso corpo e vamos marcar aqui, daqui pra cima, 11 centímetros. 11 centímetros e vamos marcar um meio de 23. Vamos marcar a metade aqui, 11,5, tá? Fazer um risco. Aqui embaixo desse cruzamento aqui, a gente marca 1 centímetro, tá? Pronto. Então, vamos fazer o nosso bolso. Mas antes de fazer nosso bolso, a gente vai pegar uma das tirinhas, a parte que não tem a costura de acabamento, tá? Você vê que uma parte tem a costura de acabamento e a outra não. A parte que não tem a costura de acabamento, a gente vai colocar onde tem essa marcação de 1 centímetro que nós fizemos aqui, tá? Então, a gente vai botar aqui e vai fazer uma costura. Eu vou prender aqui com alfinete, só pra ajudar. E a gente vai pegar os nossos bolsos e o zíper. Então, a gente vai pegar o zíper, vai pegar tecido de fora e o tecido de dentro, tá? E vai colocar o zíper no meio. Então, coloquei o zíper, o tecido um de frente pro outro e o zíper no meio. E aí, eu vou fazer uma costura aqui de pé de zíper. Ou eu posso botar o calcador de zíper, ou eu posso colocar o calcador normal com a agulha toda virada para a esquerda. Nesse caso, eu vou usar o calcador normal, tá bom? A gente vai fazer uma costurinha de pés-ponto bem aqui, tá? Que é uma costurinha de acabamento. A gente vai pegar a nossa tira do tecido de 23 por 5. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos com a tirinha de amarrar. A gente vai dobrar no meio, vai vincar, e a gente vai fazer um debrum, tá? Eu poderia usar um viés? Poderia, um viés pronto, sim. Mas o acabamento, ele não vai ficar tão bonito, tá? Então, eu sugiro que use o mesmo tecidinho. E aí, a gente vai colocar aqui o zíper dentro dessa abertura do debrum, tá? Que isso aqui chama debrum. Dá pra visualizar? E a gente vai fazer uma costura aqui, ó, próximo ao zíper, tá? Lembrando que a gente precisa colocar o debrum dando a mesma margem que a gente deu no outro lado, pra ficar o mais perfeito possível, porque esse bolso aqui é um bolso de acabamento. Vou pegar nosso corpo. Ah, antes de colocar o bolso, eu vou colocar a minha etiqueta. Bom, eu coloquei aqui a minha etiqueta, tá? Coloquei, eu prendo ela com cola, eu uso a cola universal, que é essa cola aqui, e depois eu prendo ela com rebite ou com costura, nesse caso eu prendi com rebite. Eu coloquei o meu bolso sobre a linha, fiz uma costura, tá
bom? E agora eu vou colocar o cursor. Como é que eu coloco o cursor? As minhas pontinhas, uma ponta, ela tem que estar maior do que a outra, então eu corto aqui um pouquinho a menor. Então, uma ponta, ela precisa estar maior do que a outra. Aí, eu vou pegar o cursor. Observem que o cursor, ele tem uma parte que ele é maior, mais arredondada, e a parte mais estreita. É essa parte mais arredondada que a gente vai colocar o zíper. Vai colocar no zíper, tá? Então, ele vai entrar assim. Tá vendo? Consegue visualizar? Não sei se ficar do reflexo. Mas ele vai entrar assim. Essa parte arredondada, ele vai entrar pra baixo, tá? Então, eu peguei aqui o meu bolso. Eu vou colocar na parte maior. Peguei aqui meu bolso. Eu vou encaixar aqui ele na parte maior. E venho e coloco aqui a parte menor junto, tá? Coloquei. Pronto. Aí, ó. Aí eu puxo até embaixo pra poder alinhar o zíper. Aí eu abro de novo. E aí eu coloco mais uma vez. A mesma coisa. Zíper, ou colocar zíper, cursor, é prática, tá? Pronto, aí colocou, aí com a mãozinha aqui mesmo vocês puxam, ó. E aí eu deixo o zíper aqui no meio, o cursor aqui no meio, pra facilitar na hora de colocar o acabamento dos lados, tá bom? E aí agora eu vou fazer uma costura aqui de segurança pra prender esse bolso. E aí eu vou refilar logo após cortar os excessos e a gente vai passar pra parte interna da peça. Costurei e refilei, tá? Então, na marcação aqui de 11,5, eu vou colocar a outra cordinha, a outra tirinha, para poder nós darmos o nó. Um toque meio de acabamento mesmo, é a gente colocar a costura pro mesmo lado. Então, se a costura tá pro lado esquerdo, tá vendo a costura da cordinha? Ela tá pro lado esquerdo, eu vou me atentar em colocar a cordinha de baixo com a costura também pro lado esquerdo. Tá vendo? Então, eu vou colocar aqui embaixo e vou fazer uma costura aqui pra prender. Importante que essa costura, ela seja firme e seja na ponta, porque depois nós vamos vir com viés. Se você fizer uma costura muito pra fora e quando eu for aplicar o viés, essa costura vai ficar aparecendo, tá? Então, é bom fazer essa costura com cuidado, porque essa nossa parte externa, ela já está prontinha. Agora, a gente vai pra parte interna da nossa peça, tá? A gente vai pegar o tecido, certo? E vamos fazer 3 marcações. A primeira marcação, a gente vai pegar aqui uma extremidade e vai marcar 13 centímetros. E a gente vai pegar a outra extremidade e vamos marcar 11 centímetros. Os bolsos são bem simples, similares ao bolso que nós já fizemos, tá? A gente vai pegar a nossa tira de tecido, fazer a mesma coisa que nós já fizemos das outras tiras, fazer debrum em todas as tiras, tá? Então, eu peguei aqui o plástico, fiz o debrum com a fitinha do tecido, a tira do tecido. Eu vou colocar o zíper aqui, tá? E vou fazer uma costura pra ele ficar preso desta forma, ó. Tá vendo? Esse aqui já tá preso. A parte do tecido, a parte interna. O bolso, a gente vai pegar um dos bolsos. E na parte onde tem 13 centímetros, a gente vai pegar um bolso e vai colocar o zíper exatamente aqui. Pra ver? Fazendo uma costura aqui. E vai fazer uma costura aqui nos 11 centímetros que tá marcado. E aí, a gente tira esse excesso do plástico. Dessa forma que é o bolso do meio. E no outro bolso, que é o bolso que a gente vai encaixar aqui, onde tem 11 centímetros, a gente vai pegar
mais uma tirinha, vai fazer o debrum e vai colocar no outro lado do zíper. A costura e prendeu. Agora a gente vai pegar esse bolso e vai colocar em cima da linha que nós fizemos de 11 centímetros. Da mesma forma, a gente vai dobrar e fazer o debrum, colocar no em cima do outro zíper, tá? Porque vão ficar 2 zíperes juntos e um separado. Uma sugestão é, esses 2 bolsos que ficam um do lado do outro, a gente coloque os cursores em lados opostos, tá? Vai pegar o corpo, vai virar do avesso. Esse bolso que tá sozinho, a gente deixa onde tem o bolso aqui. Viés. Para colocar o viés, a gente vai colocar aqui um pedacinho de acabamento de 3 centímetros e vamos fazer essa costurinha aqui, tá? De segurança bem na pontinha. A gente vai pegar o nosso viés pronto. Onde eu fiz essa marcação de caneta é onde vamos passar a nossa costura, tá? A gente vai botar ele aqui na metade desse pedacinho e vamos fazer a nossa costura. A gente vai ajeitar a agulha na máquina um pouco mais para a direita, para poder fazer essa costura em cima justamente desse local onde eu marquei, que é justamente nesta dobrinha aqui, tá? E a gente vai fazer isso em toda a volta da nossa peça. Observem que a nossa costura, tá vendo? Ficou toda aqui. Então, a gente vai dobrar, tá? Se a gente fizer na marcação direitinho, costurar justamente na dobra, a gente não vai precisar fazer aquele, puxar o viés pra frente pra poder fazer a dobra. Porque quando a gente dobrar, ele automaticamente já vai cobrir a linha, tá? Esses clipes, tá? Mas você pode usar aquele clipe de papel que a gente compra em papelaria, que são esses aqui. Também é uma dica para vocês. Nessa linguetinha aqui, tá? E aí eu vou dobrar aqui dentro. Vendo como vai ficar? E aí, agora a gente vai, retrocesso no início e no final, e aí vamos fazer uma costura bem próximo a essa ponta, tá? E aí, nessa hora, é muita calma para que a costura ela saia muito perfeita, o mais perfeita possível, tá bom? E aí, a gente já finaliza a nossa peça. E aqui, eu espero que vocês vendam muito aí no seu ateliê, usem e abusem dos tecidos, façam propostas temáticas para suas clientes, e eu tenho certeza que elas vão gostar muito, tá bom? Sejam muito bem-vindas aqui, espero poder contribuir com vocês, espero que vocês também possam caminhar junto comigo, tá bom? Beijos, tchau, tchau, até a próxima!